Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e estou aqui mais um mês, estreando aqui o mês de setembro, o mês da primavera, o mês do solstício de primavera, né? Estamos próximos aí das próximos equinócios, dos próximos odus que a gente pode falar no candomblé, que é um assunto muito pertinente ao meu tema, é um assunto que eu amo falar, é sobre odologia. E para quem não entende que está ouvindo, odologia é a nossa numerologia, né? Através da sua data de nascimento se forma um número e se desdobra dois números também, né? Os homodus, aonde a gente consegue, onde eu consigo ali desdobrar para você pelo menos o seu arquétipo espiritual, ou pelo menos saber quem é você no mundo espiritual para você poder se identificar. E como que eu queria falar hoje para vocês é o seguinte: o mês de setembro parece que tira aquela coisa pesada do mês de agosto. Todo mundo tem esse problema, esse medo, né, do mês de agosto. Muita gente por aí afora fala que o mês de agosto é o mês do desgosto, né, gente? E eu costumo dizer que o mês do desgosto é aquele que a gente não tem um coração limpo. O mês do desgosto é aquele que a gente não pensa com verdade, com sabedoria, com discernimento, com paciência, com parcimônia. Espiritualmente falando, no candomblé é um mês um pouco difícil, de fato ele é, porque é um mês que a gente agrada a terra, é um mês que a gente agrada o Obaloaiê, a gente agrada a família Querejebe, que é a família de Obaloaiê, de Omolu, né, Nanã, Euá, Oxumaré, Ossan, são esses orixás mais voltados para um lado mais sagrado da terra. O silêncio, agosto é o mês da introspecção, agosto é o mês daquele momento que a gente tem que se olhar para dentro. Aliás, tem que olhar para dentro, né? Tem que se autoconhecer, colocar para dentro aquilo que realmente vale a pena. Quando a gente faz no terreiro de candomblé, como lá em casa a gente faz, todas as segundas-feiras a gente fez a primeira semana, segunda semana, a primeira segunda-feira, segunda-feira, até a última segunda-feira. Nós fizemos o Sabejé, que são os rituais que a gente vai lá no pé de Obaloaiê, passa as pipocas no corpo, coloca uma moeda ali, passa aquela moeda no nosso corpo, pedindo para o Obaloaiê que segure a nossa semana. Então todos os terreiros de candomblé, que são tradicionais, né, de tradição Queto, Nagô, Yorubá, né, Jeje, Efon, são terreiros que costumeiramente fazem essas tradições. E por que eu estou falando disso? Porque eu quero chegar agora em setembro. Então no mês de agosto a gente fez muitos ritualísticas para o Obaloaiê, para a terra. Na minha tradição a gente também cultua o Onilé, a gente dá de comer a terra, para que a terra não se alimente de nós precocemente. E é muito importante eu falar isso também para vocês, porque, gente, quando a gente alimenta a terra, a gente está dando um recado para ela, fala, olha, eu me alimento de você, porque nós nos alimentamos da terra e nós temos que dar algo em troca para ela. É importante a gente fazer essa partilha, essa troca com a terra. E o mês de Obaloaiê, que é o mês de agosto, tem tudo a ver com a terra. Obaloaiê, o grande rei da terra, ele é o provedor, é o que está ali no núcleo da terra, é através da terra que a gente pega os nossos minérios, os nossos minerais, os nossos sais, o zinco, o ferro, tudo que está dentro de nós está na terra, está no solo, está na profundidade do solo, está numa rocha, está dentro da água, está no mar. Então a terra tem que ser cultuada. Já repararam que tem muitas pessoas que vêm com grandes desafios espirituais, pessoas especiais, pessoas que vêm com uma questão física, psicológica, patológica, familiar, são pessoas que acabam trazendo algumas rusgas espirituais. E como que a gente pode começar a ajudar essas pessoas? Através de cuidados com a terra. É imprescindível, é irreparável. Quando nós nascemos perante o candomblé, para vocês entenderem uma prática super natural para poder explicar para vocês, nós aceitamos determinados contratos para poder encarnar. Então, quando a pessoa ela vem com alguma deficiência espiritual, não somente física, mental, espiritual, que eu digo assim, nasce numa família problemática, é uma criança que tem sérios problemas no nascimento, acaba prejudicando um pouco o parto da mãe, é uma pessoa que acaba entrando num núcleo familiar muito conturbado. Essa pessoa aceitou vir com aquele contrato. Quando não aceitou vir com um contrato curto, são crianças que nascem antes de completar a fase jovem, adulta, né? São espíritos que voltam ao Orum, ao céu, antes de chegar à fase adulta.
São contratos pré-acordados entre o Senhor do destino, entre o Senhor da criação e o próprio espírito da pessoa. Então, quando a gente vem para a Terra encarnado, a gente já vem predestinado a alguma situação. Só que eu torno a dizer, quando o Batalauro me lá colocou na nossa mão um destino, na nossa outra mão colocou o caráter. E cabe a nós, através do nosso caráter, buscar o melhor remédio, o melhor doce para adoçar nossa encarnação. A melhor forma da gente poder ter uma caminhada, uma encarnação doce e tranquila, porque todos nós viemos para esse mundo para ter paz, para ter apaziguamento espiritual, através do sagrado. Eu falo isso porque eu sou religioso, então eu tenho que proferir a fé na qual eu tenho. A religião que é o candomblé para mim, a religião, a cultura africana para mim, foi um remédio que me ajudou muito a entender quem eu sou. Né? Não é porque eu nasci em São Paulo, né? Cresci com uma família muito pobre, né? Uma dificuldade muito grande, e isso também me ajudou a entender algumas questões, a valorização da pessoa que eu sou hoje, por tudo que eu conquisto e conquistei e conquistarei. Mas eu tive sérios problemas familiares. A minha comunidade, a minha EBAIE, ela tinha algumas conturbações de questões socioafetivas. Então isso cabia a mim, como sacerdote, que eu descobri que eu tinha que cuidar da minha comunidade. E a pessoa que tem essa responsabilidade, que no caso da minha família sou eu tive que ter um grande trabalho redobrado para poder quebrar alguns contratos. Sabe? Então quando a gente começa a cuidar da nossa espiritualidade e a entender qual que é a nossa missão na Terra, não estou falando que você vai ser sacerdote ou sacerdotisa, mas você tem às vezes o compromisso e a incumbência de se resgatar com seu pai, com a sua mãe, que você é obrigado, com a família, você não é obrigado a conviver, mas você tem que saber o equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio, porque veio com algum EO, veio com algum problema de outra encarnação, e você tem que resolver aqui. Não é obrigado a falar, não é obrigado a conviver, mas tem que apaziguar, para que dê um próximo passo para frente, os passos anteriores tenham que ser abrandados. Para você ter um futuro abençoado, o seu passado tem que ter sido apaziguado. Todo mundo tem uma reputação, e a reputação lhe precederá, isso é indiscutível. Então, se você tem um bom passado, você tem um bom presente e terá um bom futuro. Isso é irrefutável. Então, dentro do candomblé, a gente cultua os nossos ancestrais. Cultua o Onilé, que é a terra. A gente bota, os homens colocam o umbigo na terra, porque é do umbigo que a gente fez a vida. Foi através do nosso cordão umbilical que a nossa mãe nos deu alimento. A nossa mãe nos deu as vitaminas, tudo aquilo que a gente precisou para ser formado através de um ventre, o nosso feto. Então, para os homens, a gente coloca o umbigo no chão, reverenciando a grande mãe terra, que é o grande útero da nossa encarnação, da nossa vida, da nossa reprodução. Então, muitos homens têm essa dificuldade de entender, essa compreensão, e ao mesmo tempo tem que haver um respeito muito grande, porque tudo é feminino, a terra é feminina, o parto é feminino, a criação ela é feminina, o alimento ele é feminino, a vida ela é feminina. E essa energia tem que ser reverenciada. E a gente tem que respeitar muito as mulheres por conta disso. Estou falando de pessoas que são de caráter ilibados, independente de desvio de caráter ou não, o respeito ele deve ser mútuo, mas eu quero dizer pela divindade que há por trás de um poder feminino. As mulheres que carregam útero, respeitando toda a diversidade LGBTQIAPN+, mas eu estou falando da religiosidade biológica, tá? Então a gente fala sobre a mãe terra, e o útero da mulher representa a criação do mundo. É o poder da reprodução, da reprodutividade, é o poder da multiplicação. Então, quando a gente agracia a terra, a gente faz os agrados ao Onilé, a gente está oferendando à terra tudo aquilo que a boca come, para que ela nos dê em dobro e nos sacie com paz, com apaziguamento, que não tenha peste, que não tenha praga, que não tenha briga naquele local, naquela comunidade, nas nossas vidas, com os pedidos, com água, com os temperos, com alguns sacramentos ideais e aquilo que o jogo determinou. Não é receita de bolo, tá, gente? Mas cada casa faz de um jeito.
Então, eu queria compartilhar com vocês que todo ano é feito lá em casa. E às vezes é feito 2 vezes ou mais no ano. Depende pela situação que está acontecendo. Né? Se a gente está enfrentando algum problema muito grave, se está perto de acontecer alguma epidemia, alguma pandemia, a gente tem que alimentar a terra. A comunidade espiritual tem que se alimentar. Para que aquela terra não apodreça, para que aquela terra sempre fique fértil. Consequentemente, as mulheres daquela comunidade sempre fiquem férteis. Muitas mulheres têm problema de engravidar e elas têm que alimentar a terra, alimentar o útero delas espiritual, para que o útero físico entenda a fertilização. Conheço mulheres, inclusive já fiz rituais, eu acho que eu já até comentei aqui, que ela tinha um ovário só e esse ovário era infantil. Pois através de alguns rituais ela conseguiu engravidar. E hoje a filha dela já tem mais de 5 anos de idade. Então quando a gente agrada Onilé, a Mãe Terra, a Grande Mãe Terra, a gente tem grandes respostas sobre a Terra. Porque nós pisaremos aqui até o nosso último suspiro de vida. Quando o Batalá não quiser mais que a gente viva, ele chupa a nossa enim, né? Ele puxa de volta aquilo que ele assoprou, o sopro divino, e a gente volta para o Orum. Então, quando a gente vive e quando a gente tem a oportunidade de poder praticar essas energias, essas magias, a gente tem que praticar. É imprescindível para você que está me ouvindo de casa. Às vezes a gente não compreende alguns problemas, algumas problemáticas, alguns sintomas que a gente vem vindo tendo ao longo dos anos. E isso é importante você analisar friamente. Por quê? Eu não quero que você também seja enganado. Porque hoje eu tenho que dar esse alerta. Muitas religiões têm um sério problema de psicopatologia, uma anomalia, mitomaníacos existem dentro da religião, de várias religiões. Então é importante eu falar para vocês que vocês não podem ser tomados pela emoção e fazer qualquer tipo de ritual, só porque você tem algum problema espiritual ou porque você é uma pessoa que não tem certa da fertilidade. Não é uma via de regra, cada cabeça é uma sentença, não é receita de bolo para todo mundo. Então você aí tem uma data de nascimento específica, o seu parceiro tem outra. Você pode ter uma pessoa que nasça no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Não é a mesma coisa. Porque se fosse, vocês teriam o mesmo digital. A mesma impressão digital aqui, sabe? E ninguém tem igual uma outra. Então nós não podemos dizer que biologicamente somos iguais, porque temos a diferença na criação das raças, né? Pode até ter o mesmo santo, né? Dentro do candomblé tem pessoas que é do mesmo orixá, do mesmo Odô. Tem alguns arquétipos muito parecidos, né? Algum estereótipo, algumas questões muito peculiares, bem parecidas, mas nós não somos iguais. Até gêmeos univitelinos não nascem iguais, tanto assim, pode ser idênticos fisicamente. E sentimentalmente, espiritualmente, eles acabam tendo uma pequena diferença. E é bom eu ressaltar isso porque, gente, para você que está me ouvindo agora, entenda que se sua vida está passando por alguma turbulência, se sua vida você não está conseguindo entender o que você está vivendo, o primeiro passo para tudo é você analisar friamente aonde você está errando. A gente só começa a acertar quando a gente começa a achar o erro. Já parou para pensar onde você está errando? E por que eu digo isso? Espiritualmente falando, dentro do candomblé, a gente sabe onde estão as problemáticas procurando os erros. A gente vai no jogo de búzios, ali o jogo ele fala onde está o negativo. A gente abre o jogo de búzios, eu abro o jogo para as pessoas e vejo lá, em determinada área está negativo. Então aqui que você está errando assim assado, pode ser uma pessoa que está na sua vida de forma negativa. Você está tomando alguma atitude errada, meu amigo. Você está tomando alguma atitude errada. Você pode estar no lugar errado. Você pode estar querendo fazer algumas coisas erradas que não estão te favorecendo. E isso é prejudicial para a sua vida. Então presta atenção no que você está vivendo, naquilo que você está fazendo, porque aquilo que pode, na sua cabeça, você acha que está te ajudando, pode estar te prejudicando, tá? Veja a sua vida de forma terceira. Olhe-se de uma situação por fora. Você realmente está orgulhoso daquilo que você está se tornando? Você tem certeza de quem você é? Aonde você quer chegar? Da onde você veio, para onde você vai? Ou você é só mais um
né? Eu costumo sempre dizer sobre autoconhecimento também, que é uma coisa maravilhosa. E eu quis falar essas questões sobre o mês de agosto, por quê? Porque o mês do agosto, ou de desgosto, como queira vocês chamarem, ele vai continuar sendo o mês do desgosto, setembro, outubro, novembro, se você não fizer da sua vida gostosa. Se você não fizer da sua vida apetitosa, se você não tiver prazer, o brio de querer viver. Todos os meses serão de desgosto, todos os lugares serão desgostosos, todas as pessoas serão chatas, desde que você as enxerguem assim. Tudo depende de você. É tão certo assim que quando uma pessoa ofende a outra, ela diz mais sobre ela do que a outra que ela está ofendendo. A ofensa, o julgamento, a palavra, ela diz mais sobre você do que o outro. Apontar uma crítica construtiva é uma coisa, mas ser aquela pessoa que a todo custo condena, difama, julga, você é o sabichão da situação, meu amigo, minha amiga, presta atenção no que está fazendo. Realmente vale a pena todo esse murmurim, toda essa pantomia que você faz com a sua vida, todo esse desgaste energético e espiritual que você poderia estar depositando numa nova carreira, em você mesmo, em você mesma, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em estudos maravilhosos que você poderia estar construindo uma jornada diferente, excepcional para a sua vida e para o seu futuro. Presta atenção no que está fazendo. Ouça com atenção o que você colocou na sua vida, efetivamente, pois foi você o culpado de tudo isso. Abrace isso, coloque isso dentro do seu peito e fala assim: eu sou responsável, repita aí comigo, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Repita, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. E cabe a mim sair dessa situação. Somente a mim e a mais ninguém. Ouça com atenção, ouça com carinho, ouça com verdade, com veracidade. Veja se realmente é isso que você quer para a sua vida. Porque só depende de você. Concordo que tem muitas pessoas que sofrem ataques espirituais, tem muitos problemas sérios espirituais. Mas se você não se mexer, meu amigo, você não vai conseguir nem chegar no terreiro de candomblé para que eu, por exemplo, possa lhe ajudar. Fazer um jogo de búzios, uma orientação para saber onde está o problema, a problemática. Pai e mãe de santo, infelizmente, que a gente tem que entender que essa é a realidade. Nós nascemos para pegar o problema alheio. Cabe a você, pai ou mãe de santo, saber se controlar. O seu ori, aqui ó. Que o seu ori, por isso que chama Oloriebé, a maior casa de uma comunidade é a sua. Então assuma essa responsabilidade espiritual e entenda que todo mundo vai te procurar na hora da precisão. E saiba você que você é um poste, você ilumina. Não fique preocupado se a pessoa foi lá, roubou uma luz e foi embora. Puxou um gato, fez um fio aqui. Saiba fazer a sua luz multiplicar. Ilumine outros postes. Faça outros postes refletirem dentro da sua vida. Para que quando sua luz falhar, você tenha uma sombra ali, uma luzinha ali de reserva ali te iluminando também. Então é uma troca viva espiritual, mas a gente tem que ter um tino a mais das pessoas que nos procuram. O filho de santo, o consulente, né, que procura uma casa de candomblé, ele está ali por uma ajuda. Ele não quer saber do seu problema. Inclusive, você mesmo sendo pai ou mãe de santo ou não, nunca fale do seu problema se aquela pessoa não vai te ajudar. Até porque quem não vai te ajudar com seus problemas não deve saber deles. E esse é o grande mal da humanidade. Porque às vezes você está contando um problema com aquela pessoa, você tem um amigo que você conta o problema e a pessoa te ouve atentamente. Quando você conta uma notícia boa, acabou a amizade. Porque aquela pessoa gostava de te ver inferior a ela. Quantos amigos eu não perdi assim? Que quando estava reclamando ali, ó, naquela resma negativa, tava tudo bem. Quando eu fui, que eu cresci, que eu acordei pra vida, me amadureci, despertei as coisas, ó, a pessoa saiu da sua vida. É livramento, agradeça. Você tem que ter, sabe quem na vida? Você. Você tem que ter você tem que se conhecer ao ponto de você sozinho, na sua solitude, você se completar arduamente. Se amar, se tocar, se desejar, se apalpar, fazer loucuras consigo mesmo.
positivamente, obviamente. Então, gente, esse mês de agosto foi um mês que nos trouxe muita introspecção. Teve muitos casos de falecimento, sim, mas como todos os meses tem, não tem um mês certo para falecer. Quando ele é do mar e quiser, como diz os antigos, né? Enquanto a quartinha tiver com a tampa aberta, nós estaremos aqui. Quando o orixá quiser tampar a quartinha do nosso orixá, acabou. Aí acabou a nossa vida, acabou o nosso trabalho, acabou a nossa encarnação, acabou a nossa caminhada aqui na Terra. Então, gente, é muito importante pra gente esfriar o coração, apaziguar os nossos passos, analisar friamente aquilo que a gente deseja, para que a gente consiga efetivamente ter um novo destino para aquilo que a gente quer. Então, através desse mês que se passou, quem cumpriu suas obrigações direitinho, lá em casa teve bastante gente que tomou buri lá em casa, né? E é um mês muito bom para tal, né? Que a terra tá comendo, a terra tá se alimentando, então você já passa seu ebó, já vai pra terra também, vai pra Exu, mas tá na terra, a gente tá convocando a terra, a gente tá invocando Onilé, então as coisas já vão fluindo melhor, sabe? E o mês de setembro vem da colheita, porque a entrada da primavera, as flores estão aflorando, né? Nós estamos numa lua crescente, que eu bem vi ontem, que a lua estava impecável, estava metade da lua, mas ela estava brilhando de um jeito assim maravilhosa. Tchau, Euri, boa semana, beijo no coração, meu amigo. Então, quando a gente olha com carinho para nossa natureza, as naturezas elas olham para nós com carinho também. Então, gente, esse mês de setembro eu dei uma analisada hoje, né? Toda vez que entra o mês eu faço um jogo, e esse mês de setembro vai ser um mês muito bom. Um mês de muito entendimento, de introspecção também, tá? Todos os meses são bons desde que você acredite que ele seja também. Começa por aí. Primeiro passo de tudo. Se você acreditou que o mês vai ser bom, por pior que ele seja, você sempre vai colher o lado bom da situação. E esse mês de setembro é o mês que a gente vai começar a ver algumas coisas que a gente não via antes. Nós estamos encaminhando aí pro final do ano. Então pode haver algumas questões mundiais negativas, tá? Em questão de algumas brigas entre país e outro, aí algumas surpresas, que foi o que o oráculo me mostrou ontem, algumas novidades que a gente não via há muitos anos, né? Mas positivamente falando, a gente vai ver pessoas mais afagadas, pessoas mais amáveis, mais respeitadas, com mais carinhos, encontros inusitados, sabe? Perdões serão dados, sabe? É muito importante eu frisar isso, porque o Odu que caiu foi um Odu muito específico no jogo, e pediu que eu orientasse as pessoas sobre isso, que toda vez eu vou fazer um atendimento oracular, eu sempre peço um atendimento, uma palavra de conforto para quem está me vendo no Instagram, nas redes sociais. E a desse mês é isso, muita novidade, muita surpresa positiva, poucas surpresas negativas, e na maioria serão positivas, coisas que a gente não imaginava que aconteceria e acontecerá. E eu não estou metendo aqui o cara da previsão, porque eu só falo aquilo que eu vejo, tá, gente? Não sou uma pessoa que gosta de falar de vida de famoso, sabe, dessas coisas pontuais, mas é importante eu falar de um modo geral para o mês de setembro, que é um mês que vai trazer realmente alguma reconstrução importante para nós, tá? Vou deixar aqui essa mensagem pelo dia de hoje para você. Concentre-se, agradeça, viva imensamente, seja quem você realmente é. A autenticidade é muito importante, com cautela, sabedoria, inteligência e tendo um jeitinho, um molejo de poder viver. Tá bom, gente? Continue me seguindo nas redes sociais, @babacaideodé, no YouTube, se inscrevam, compartilham, ative o sininho para as notificações. Agradeço imensamente essa audiência que todos vocês estão me dando aqui, viu? Muito, muito, muito obrigado. Que Orixá, Bobô e Orô, pelo dia de hoje, Ogum, Oxumaré, traga transformação na nossa vida e que tenhamos vida com saúde e longevidade, pois quem tem sabedoria e paciência alcança a longevidade. Tá bom, gente? Vigia, tua gira, e que vocês tenham uma semana abençoada. Até a próxima.